fazer o ID de Jesus. Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E nesta noite nós estamos aqui com essa finalidade, aleluia, de louvar e engrandecer o nome do Senhor, levar a palavra de Deus às pessoas que precisam, às pessoas que realmente estão precisando de coração. Eu louvo a Deus também, pela minha vida, por a oportunidade que o Senhor nos dá, também pela vida do nosso irmão Evandro. Nosso irmão Evandro aqui está conosco sempre, cooperando, nos ajudando, a glória de Deus. E também a irmã Andressa, a irmã Irene, a minha esposa, e ao pastor, que Deus abençoe. Eu louvo também a Deus pela vida do nosso irmão Geraldo Marrocos, que desde criancinha eu conheço ele, para a glória de Deus. Isso é bom, A amizade, ela permanece, o tempo passa, a vida passa, mas as amizades verdadeiras, elas permanecem, elas frutificam, elas não morrem. É como uma planta que nós aguamos todos os dias. A amizade verdadeira é dessa forma: nós aguamos, nós regamos e depois vamos colher o fruto, o fruto de amor um pelos outros. A Bíblia diz: como seria bom que todos vivessem em união, como seria bom se todos, por exemplo, hoje estivessem no culto louvando a Deus. Então, que nem sempre eu falo, a pessoa fica até meio entristecido, mas assim é a vida. Nós não sabemos quais os problemas, as pessoas por não comparecer, não vir à casa do Senhor, mas nós devemos ser igual os salmistas. Louvado seja Deus, porque mesmo diante das lutas, diante da dificuldade, o salmista falava o seguinte: eu me alegro quando me disseram vamos para a casa do Senhor, porque estamos indo para a casa do nosso Pai. Quando nós recebemos um convite, louvado seja Deus. Hoje mesmo eu recebi um convite muito maravilhoso, de almoçar na casa do meu pai. Então é glorificante isso, louvado seja Deus. Então o salmista ele disse: alegrei quando disse vamos para a casa do Senhor. Então é lamentável, devemos orar, buscar pela vida de cada irmão. Nós não sabemos qual o problema, mas o Senhor é aquele que sabe tudo. Diante das dificuldades, diante das lutas, dia a dia, ninguém imagina muitas vezes os problemas que as pessoas enfrentam. Então vamos orar, vamos fazer algo diferente, vamos visitar, vamos conversar, porque as coisas só andam se andarmos juntos, de braços dados e concordando um com os outros. Assim é a verdade, a palavra do Senhor. Então eu quero ler aqui, louvado seja Deus, aqui no Evangelho de João. Louvado seja o nome santo do Senhor, capítulo 5, para a glória de Deus, aleluia. Aqui fala de uma cura de um paralítico, para a glória de Deus. E eu quero dizer que o Deus que curou esse paralítico, eu quero dizer que o Deus dos antepassados, o Deus do apóstolo Paulo, eu quero dizer que é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que trabalha, é o mesmo Deus que está te ouvindo, é o mesmo Deus que deu a vida por nós, é aquele Deus que até hoje, aleluia, que até hoje Ele está fazendo a obra, para a glória de Deus. Então vamos ler aqui no capítulo 5, a partir do versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, para a glória de Deus. Aqui a palavra de Deus diz assim: passando estas coisas, havia festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Louvado seja o nome do Senhor, que quer dizer casa de misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, a qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas, porque um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse.
Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitado, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então Jesus então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, os que foram curados: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. O que ele respondeu: o mesmo que me curou, e disse: toma o teu leito e anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Perguntou-lhe ele: quem é o homem que te diz: toma o teu leito e anda? Aleluia. Mas o que for curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo e disse: olha, que já está curado, não pequeis mais, para que não te sucedam as coisas piores. O homem retirou-se e disse aos judeus que foi Jesus que havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós vemos esse homem que havia ali muito tempo na beira daquele tanque. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor também fala de algo muito importante. Talvez se ele não tivesse fé e esperança ali, ele não estaria daquele tanto de tempo ali na beira daquele tanque, esperando aquele movimento. Mas algo importante hoje é a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Aleluia. Eu digo, sem fé é impossível o homem até andar. Louvado seja Deus. Porque o homem sem fé, ele perde as esperanças, ele perde a vontade até de viver. Aleluia. E o que é que a palavra de Deus diz? Em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que não vimos e cremos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, a igreja de Deus, temos que ter fé. Temos que cada dia aumentar a nossa fé, cada dia mais buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, nós acreditamos que Ele nos ouve. Amém? Amém. E que a mão do Senhor, como Ele fala em Isaías 59, não está encolhida para não poder salvar, os seus ouvidos fechados para não poder ouvir. A mão do Senhor está estendida para salvar o seu povo. Os ouvidos do Senhor estão abertos, atento às tuas orações. A casa de Deus, porque é casa de Deus, é casa de oração, é casa de buscar. Você vê, a Bíblia relata muitas histórias aqui que Jesus ele fala: a tua fé te salvou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando aqui mais atrás, você vê aqueles dois cegos ali, em Jericó. Louvado seja Deus, ele estava à beira do caminho. E o importante é que eles não estavam fora do caminho, não estavam no meio do caminho, mas estavam à beira do caminho. Amém? O que era importante é isso. E Jesus passando por ali naquele caminho, ele sabia que Jesus ia passar por ali. O cego, de repente, ali os dois faz uma análise. Ele vê o seu lado visível, que ele não via,
vê o lado da sua visão. Mas ali, o tanto de tempo ali que o cego tinha ali no meio do caminho, os dois cegos ali em Jericó, ali ele sabia que Jesus ia passar. Quando Jesus passava, era aquela multidão, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não podia contemplar porque não via, mas podia ouvir e sentir a multidão, a presença de Jesus, e a multidão também caminhando. Assim é nós, podemos sentir a presença de Deus, podemos estar junto de Deus, se buscamos, se estivermos em constante oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vindo ali aquela multidão, e o cego tinha certeza que Jesus vinha ali no meio, porque quando Jesus passava vinha a multidão, quando Jesus passava vinha aquela multidão de milagre também, quando Jesus passava resolvia os problemas, as pessoas. Oh, glória. E não foi diferente. Não foi diferente ali naquele dia. Os cegos, quando perceberam que aquela multidão vinha se aproximando ali, ele disse: Jesus de Nazaré vem ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí eles começam a clamar, irmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali Jesus, movido de íntima compaixão, você vê, Jesus conhecia o coração deles, Jesus conhecia já o pedido deles. Louvado seja Deus, porque Ele é Deus. Amém? E no meio daquela multidão, para nós é impossível muitas vezes nós ver um grito, nós ver um pedido de socorro, mas Jesus ouviu, porque conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece o nosso falar, conhece o nosso levantar e deitar, e até nossos sonhos, aqueles mais íntimos. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali a multidão se aproximava de Jesus, mas mesmo assim a multidão repreendia: cala a boca, ele não vai te ouvir. Louvado seja Deus. Tu não está vendo o tamanho da multidão, tu não está vendo o tamanho da situação aqui, como é que tu quer que ele te ouça? Louvado seja Deus. Mas eles não sabiam que eles estavam falando era com o dono da vida, estavam falando era do dono da vida. Louvado seja Deus. E ali Jesus, voltando, o cego ouve a sua voz, né? Jesus ouve a voz dele, mas como eu falei, a multidão queria atrapalhar. Muitas vezes a multidão quer nos prender, muitas vezes a multidão quer nos manter incomodados. A multidão sempre tem, mas mesmo assim, no meio da multidão, eu quero dizer, se você clamar, aleluia, não importa, Jesus vai te ouvir. Jesus vai estar sempre atento ali para ouvir a tua oração. Jesus vai estar sempre atento ali para ouvir o seu pedido, porque Ele é Deus, aleluia, porque Ele conhece. E por isso Jesus conhecer aquele cego, Jesus chega perto deles e diz: o que tu queres? Aleluia. Jesus diz: o que tu queres? E hoje nesta noite, igreja, eu te digo: o que tu queres? O que tu tem buscado? Eu quero dizer, se tu clamar, se tu aumentar a tua voz, o que é que a palavra do Senhor diz? Ah, se esse povo que chama pelo meu nome me clamar, louvado seja Deus, eu sararia a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você vê esse cego clamar. Jesus foi lá e diz: o que tu queres? Ele diz: eu quero ver. Aleluia. Ele diz: eu quero ver. Era a riqueza maior que ele queria, era ver, porque não enxergava, ele não sabia nada, ele não sabia andar. A vida dele era ali naquele caminho, pedindo esmola a um e a outro. Mas ali, quando se aproximou Jesus, ele diz: o que tu queres? O cego diz: eu quero ver. Ele diz: a tua fé te salvou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E dali para frente, o que é que a palavra diz? Que ele passou a seguir Jesus, que ele passou a adorar a Deus, que ele passou a glorificar o nome de Deus. Mesmo assim somos nós, devemos que estar sempre constante em oração, louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Aleluia. Quem crê nisso, diga amém, meu irmão. Glória a Deus, porque Ele é bom e Ele faz presente aqui nesse lugar, porque eu já sinto a sua presença, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui no nosso meio. Como Ele mesmo falou: eu vou, mas vou enviar o Consolador, e esse Consolador hoje faz presente aqui nesse lugar, porque Ele é Deus, Ele prometeu e Ele é fiel, e quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Voltando aqui na palavra do Senhor que nós lemos, a palavra diz aqui a cura de um paralítico. Esse homem estava ali à beira daquele tanque, louvado seja Deus, há muito tempo. Não era 38 dias, não era 38 meses, era 38 anos. Então a vida daquele homem sofrida ali na beira daquele tanque, aguardando alguém que viesse, aleluia, tirar ele dali e jogar dentro daquela água que se movia. Aleluia. Você vê a multidão também que cercava ele, era muito grande, porque a Bíblia diz: eram cegos, coxos, aleijados, que estava ali à beira do tanque. Se você prestar atenção, a multidão sempre está presente, muitas vezes para dificultar o teu caminho, muitas vezes para dificultar o teu alvo, a tua estrada. A multidão muitas vezes quer te atrapalhar, muitas vezes você andar. Se não fosse a multidão, com certeza aquele homem teria descido. Mas ali tinha muitas pessoas que esperavam receber também. Todos ali estavam numa situação iguais. Tinha outros piores, como eles, 38 anos ali, na beira daquele tanque. Na beira daquele tanque ali, almejando que alguém o pegasse e levasse, jogasse na água, quando a água se agitava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero dizer que mesmo ali, tendo festa em Jerusalém, Jesus passando ali na beira daquele tanque, olhando, ele não se manifestou para o restante daquelas pessoas que estavam ali, mas ele foi exatamente naquela pessoa que estava lá há 38 anos, porque ele sabia, ele conhecia o quanto essa pessoa tinha padecido à beira daquele tanque. E você vê aqui a fé, como ele diz, a fé remove montanhas. Se tu tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, tu pode dizer aqui para esse monte: sai daqui, vai para ali, e ele vai. Isso é fé. Jesus disse: tu pode fazer mais ainda, porque eu vou para o Pai, louvado seja Deus. Amém? E tudo que tu pedires em meu nome, eu farei. Amém? Aleluia. Eu digo, nós devemos buscar mais, nós devemos estar sempre em oração, buscando, não perder a fé, porque Deus, Ele está vendo nosso sacrifício, Deus, Ele está vendo a nossa adoração. Eu tenho um grupo aqui, eu conheci por um acaso na internet, mas é alguns irmãos de fora que eu nem conheço, mas eles têm uma intimidade com Deus de uma forma grandiosa. Sempre, às vezes, eu estou trabalhando ali, todo dia eles mandam mensagem, todo dia eles estão mandando mensagem, ou que chova ou que faça sol. Todo dia eles falam: nós estamos no monte orando, incluindo o seu nome na oração. Isso é importante. Se toda a igreja tivesse essa ocupação, tirasse um horário para fazer oração, isso é muito bom. Isso é o que aproxima o homem de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a frieza, muitas vezes, que está vivendo hoje, os últimos dias, a nossa igreja. Quando eu falo da nossa igreja, eu não falo da Assembleia de Deus Montes, eu não estou falando da Tempo Central, eu não estou falando da Madureira, eu estou falando do grupo. Aleluia, de modo geral. Estou falando de modo geral. Louvado seja Deus. A igreja precisa disso. E muitas vezes ali eles mandam mensagem à noite, ali 11 horas, e falam: hoje 3 horas da manhã estaremos de joelhos, orando pelo Brasil, pela nossa nação, pelo Israel, a nação escolhida de Deus. Então eles estão sempre ali em constante oração, eles estão sempre ali naquele elo com Deus, eles não perdem a fé, porque eles sabem, aleluia, que se eles olhar para o alvo, se nós olhar para o alvo, se a igreja olhar para o alvo, jamais vai perder batalha. Glória a Deus. Aleluia. Se a igreja estiver olhando para o alvo, jamais vai ter divisão, porque eles estão fixos olhando para o alvo. Só existem essas coisas porque as pessoas perdem muitas vezes o alvo, que é Deus.
perde o alvo que é Deus e começa a olhar aqui para o Juscelino, começa a olhar para o irmão Evandro, aí só vai encontrar falhas. Mas quando o homem, quando a igreja olha para Deus, ele vai encontrar a perfeição, ele vai encontrar a santidade, ele vai encontrar o que busca, a vida, ele vai encontrar a revelação de Deus. Amém? Foi como esse homem aqui, 38 anos 38 anos à beira de um tanque ali, esperando que alguém o jogasse, porque a palavra de Deus diz que a certo tempo ali vinha um anjo do Senhor e agitava aquelas águas, e o primeiro que descia, e o primeiro que ali descia era curado, seja lá qual fosse a enfermidade, seja lá qual fosse a situação. Se ele entrasse lá naquele tanque, quando a água era agitada, a Bíblia diz um certo tempo, não está marcado aqui na Bíblia o tempo certo, mas diz um certo tempo, poderia ser mês em mês ou em ano, louvado seja Deus, mas aquela água se agitava e o primeiro que descia ali era curado. E para a glória de Deus, para que o poder de Deus fosse manifestado, existia esse homem há 38 anos ali, à beira daquele tanque que padecia, ali sofrendo. Mas um dia, Jesus passando por ali, um dia Jesus fazendo aquela trajetória, fazendo aquele caminho, Jesus vai frente a frente com ele ali deitado na sua cama, e Jesus chega lá e diz assim: o que é que tu queres que eu faça? Eita glória! O que tu queres que eu faça? O que tu queres, igreja, que Deus faça? O que tu queres, igreja? Pede, tu vai receber. Aleluia. Porque assim é a palavra do Senhor. E ali ele olhou para Jesus, ele não sabia a quem ele estava abrindo o seu coração, ele não sabia para quem ele estava expressando as suas palavras, ele não sabia para quem ele estava rasgando o coração, porque era 38 anos. Eu imagino quando ele olhou para Jesus ali, os olhos começou a correr água, porque quando você muitas vezes está passando pelo problema, você vai relatar para alguém, você se emociona. Eu creio que aquele aleijado ali na beira daquele tanque começou a se emocionar, começou a falar: ó Senhor, há tanto tempo que eu estou aqui, realmente as águas, aleluia, elas se agitam, mas falta alguém que me coloque lá naquele tanque, falta alguém que me jogue ali, aleluia, para que eu possa receber a minha cura, falta alguém que me ajude. Eu quero dizer a você nesta noite que ali ele estava se expressando de uma maneira terrena, ele estava se expressando de uma forma terrena, esperando que alguém viesse e jogasse ele ali dentro daquele tanque para que ele fosse curado. Ele esperava pelo homem, aleluia, ele estava esperando, aleluia, pelo homem que é falho, pelo homem que só pensa em si, aleluia. Aquelas pessoas que estavam ali não estavam pensando no problema dele, não estavam ali pensando nos 38 anos que ele estava ali à beira daquele tanque. Aquelas pessoas que estavam ali estavam esperando o momento para a água descer e disputavam qual era o que caía ali primeiro, qual era o que recebia a sua bênção primeiro, qual era aquele que ia receber a sua cura primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas como eu falei, ele não sabia com quem ele estava falando, ele não sabia. Jesus diz assim para ele: louvado seja Deus, toma a tua cama e anda, toma o teu leito e anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a partir daquele momento ali, igreja, ele se levantou, pegou o seu leito, começou a andar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero dizer aqui nesta noite, meu irmão, que Deus ele está aqui, aleluia, que ele faz presente aqui neste lugar, e ele é o mesmo Jesus, aleluia, de ontem e de hoje. Ele faz presente aqui nesta noite, está com você. O que você pedir, ele vai te dar. Eu não sei qual é o problema, qual é a situação, qual é o que tem te constrangido, não sei se é a luta diária, mas eu quero dizer a você: se você parar, falar com ele, ele vai dizer: toma a tua cama e anda, porque o teu problema não é nada para mim. Aleluia. É verdade, Deus. Aleluia.
Glória ao nome santo do Senhor. É verdade, glória a Deus. E ele ficou maravilhado, louvado seja Deus. Imagina aí uma pessoa, irmão Evandro, que está há 38 anos, padecendo de uma situação, esperando que homens venham resolver o seu problema, esperando que alguém venha para levar ele ali, levar até a solução do problema. Mas muitas vezes quando nós estamos a ponto de dizer: acabou, não há mais solução, é a vez que Jesus chega. Irmão, você vê o lamento que esse homem fala para Jesus. Você vê o lamento, ele abre o seu coração, ele fala tudo, ele joga tudo ali nos pés de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus diz: toma o teu leito e anda. Louvado seja Deus. E Jesus saindo ali, ele saiu também, pegou o seu leito e começou a andar, começou a glorificar o nome do Senhor. E eu creio ali que aqueles fariseus que estavam ali ao redor, quando viram, começaram a se admirar. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que aquele dia era